Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos nessa terça-feira, que já é véspera de jogo decisivo contra o Internacional Maracanã, amanhã, com o Fluminense precisando apenas de empate. Não precisa nem fazer gol, pode ficar no 0 a 0 que está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, depois de vencer o jogo de ida lá. Então parece que a situação é bem tranquila, né? Mas digamos que nesse momento, essa é a única notícia tranquila que envolve o Fluminense, que, gente, ninguém está entendendo, né? Cadê o planejamento? Cadê elenco? Cadê reforços? Cadê zagueiros pro Fluminense? Cadê tudo isso? O gato comeu. O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grenar para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, estamos com quase 70 mil. Me ajuda aí, dá essa moral. Custa nada, clica aí embaixo no botão da inscrição e também no like, que é tudo 0800 e é muito importante aqui pro meu trabalho, tá bom? Me dá essa moral aí. Vamos lá, gente. Amanhã Fluminense Internacional venceu 1 a 0 o primeiro jogo, mas de lá para cá muita água já passou debaixo da ponte. Por exemplo, o Fluminense depois ganhou no Brasileiro sem jogar bem contra o Grêmio, fez 1 a 0, mas era importante vencer. Mais importante nesse momento do que jogar bem, porque precisava quebrar aquela sequência de 4 derrotas consecutivas. Então não foi uma boa atuação, mas foi uma atuação mediana que pelo menos cumpriu o que precisava ser cumprido, que era uma vitória sobre o Grêmio. Mas o pior estava por acontecer. Era a notícia de quando o Thiago Silva saiu do jogo. Na verdade, acabou saindo no fim da partida mesmo, porque não dava mais para substituir. E ele estava com uma lesão na coxa, jogou no sacrifício os minutos finais, mudou de posição, acabou indo lá para a volância, enfim. O Renato teve que adaptar o time ali para os minutos finais para segurar o resultado, mas a notícia acabou vindo depois. O Thiago está lesionado, já dei essa informação ontem aqui no vídeo curtinho aqui no canal, né, meio de supetão, mas o Thiago vai ficar pelo menos 1 mês e meio fora, gente. 1 mês e meio. O Fluminense oficialmente informa que são 4 semanas para voltar a treinar. Thiago Silva com quase 41 anos. Sinceramente, o cara vai ficar 4 semanas sem treinar. Nessa idade. Não consigo ver o Thiago voltando depois disso, depois dessas 4 semanas, voltando em menos de 10, 15 dias, de jeito nenhum. Então é 45 dias, mês e meio sem o Thiago, se não for mais. Se acontecer um milagre, podemos pensar em 35, 40 dias. Então é isso. Isso dito isso, quais são as soluções que tem o Fluminense hoje? Soluções está bem entre aspas, né? O Fluminense hoje tem o Freitas, que já não jogou contra o Grêmio e está voltando de suspensão para essa partida. O Fluminense tem o Thiago Santos, que nem é zagueiro, né? Mas a gente tem que aturar como um zagueiro. Jogador até que chegou a ter uma fase razoável no ano passado no Fluminense, mas, por exemplo, quando entrou na Copa do Mundo de Clubes, foi um assombro, né? Foi um terror. É um jogador que não dá para confiar. Então, é ele que o Fluminense tem hoje, junto com o Freitas e junto com o Manuel. E eu acho que o Manuel, até tecnicamente, não é um jogador ruim, já falei isso algumas vezes aqui, só que ele hoje tem 35 anos. E o Mário cometeu a loucura de renovar o contrato do Manuel no começo dessa temporada, quando poderia ter dado um muito obrigado a ele, uma carta de recomendação, uma placa, uma camisa em homenagem ao Manuel. Tenho o maior respeito pelo Manuel. Mas, cara, o Manuel não tem mais velocidade para ser zagueiro de um clube de primeira prateleira. No jogo contra o Grêmio, ele nem foi dos piores, mas toda a bola lançada em contra-ataque, amigo, ele ficava comendo poeira. O Manuel ali para marcar jogadas de cruzamento na área, enfim, jogadas, digamos assim, normais, com outro time chegando com vários jogadores para atacar, tocando bola na frente da área. Ele é um cara até muito voluntarioso ainda, muito firme, né, muito forte fisicamente, e acho até que com uma boa impulsão, com um bom tempo de bola para cortar cruzamentos, por exemplo. Mas em contra-ataque, em bola alongada, em bola enfiada em profundidade, um abraço. Um abraço. O cara bota na frente e o Manuel dá aquela arrancada de balsa, correndo de lado, de trás e não consegue chegar nunca. Então, gente, o Fluminense hoje tem 2 zagueiros. Tem o Thiago Santos não, tem o Freitas e tem o Manuel. Thiago Santos é um terceiro, mas é improvisado, nem zagueiro é. Né? Aí eu tava vendo agora há pouco o vídeo do meu amigo lá, do André Luiz, do Sentimento Tricolor, falou muito bem, lembrou muito bem da fala do presidente Mário Bittencourt em 2021, quando foi questionado sobre a renovação de contrato. Lembram do Maldini, Tricolor? Do Thiago Ferraz?
do Matheus Ferraz. Nem lembrei o nome mais do cara. O Matheus Ferraz, ele teve o contrato renovado, muito questionado o Mário na época, ele falou, não, a gente tem poucos zagueiros, só temos 4, tem que ter 5, tô renovando o contrato dele, porque quem tem 6 zagueiros tem 5, quem tem 5 tem 4, quem tem 4 não tem nenhum, né? Quem tem 4 não tem nenhum, então o Fluminense hoje tem 2. Quantos zagueiros tem um clube que tem 2 zagueiros? Se tem, quem tem 4 não tem nenhum. Responde essa aí pra gente, Mário. E aí eu quero saber se você aí, e nada de contratar zagueiro, tá? Por enquanto. Tem um jogador sendo especulado, vou trazer essa informação em instante, mas antes deixa eu pedir a você que você procure comigo aqui no treino do Fluminense. Eu ainda não assisti essas imagens, estou mostrando aqui pela primeira vez e sem eu ter visto, então vou reagir junto com vocês aqui às fotos do treino do Fluminense. Vamos procurar juntos se tem algum zagueiro aí, tá bom, gente? Você está vendo algum zagueiro do Fluminense que possa ser útil para essa escalação do Renato amanhã. Tá o Keno tá aí, né? E a gente já sabe, já tem informação de que o René, segundo o GE, voltou a treinar. René pode estar em condição até de jogar amanhã. René, que é ex-jogador do Internacional. Mas zagueiro, meu amigo, vai ter que se contentar com esse cara aí, tá? Goste ou não goste, amigo. Eu não sei se vai começar o Thiago Santos na zaga, tá? Eu até acho que o favorito é o Manuel para começar do lado do Freitas. Mas ninguém vai se assustar. Tá bom? E o Paulo Baia, hein? Paulo Baia agora também pode estar sendo negociado com o Ceará. E, gente, tá saindo gente, tá? Paulo Baia, tem proposta também pelo Bernal. Vou falar disso já já. Mas vamos procurar zagueiro, vamos ver essas imagens. Coitado do Lavega, né, cara? Esse aí veio para não jogar, veio para ser turista no Fluminense, assim como o Lescano. Essa é a situação dos reforços do Fluminense. Para que contratar com estardalhaço, gastando grana do clube, pro cara não jogar? Hein? Me diz. Você viu o Freitas ali, viu o Serna? Mais algumas imagens do treino dessa manhã, tá? Último treino antes de enfrentar o Internacional, jogo amanhã. Essa foi a última atividade que aconteceu na manhã dessa terça-feira no CT Carlos Castilho. Tá aí o Samuel Xavier, que verdade seja dita e justiça seja feita, tem sido um dos jogadores mais regulares desse Fluminense, positivamente nos últimos jogos, já há algum tempinho. Renato Gaúcho não tem motivo para estar muito preocupado, tirando essa parte do elenco que está todo estropiado, né? Só falta o Renato amanhã vir com essa conversa. Eu tô falando que tem que rodar o elenco, senão os caras se machucam. Bom, com um monte de veterano de 40 anos, 35, 41, é óbvio, né? É óbvio que esses caras vão estourar mais fácil. Mais algumas imagens, olha o Guga aí. O Guga talvez jogue de lateral direito, né? Porque o Samuel, aliás, lateral direito no próximo jogo, né? No jogo contra o Bahia, porque o Samuel levou o terceiro amarelo, então o Guga vai ter que jogar de lateral direito no próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Mais algumas imagens, olha o Fábio aí. Se o René voltar amanhã, pode ser que a gente veja novamente Samuel Xavier com o Guga ao lado, com o René na lateral esquerda. Olha o Everaldo ali no meio, você viu o Everaldo? O Everaldo tá ganhando moral, né? Perdeu o pênalti, mas acho que ainda tem um créditozinho depois do que fez nos últimos 2 jogos. Esse cabelo maravilhoso, hidratado, louro, reluzente, a gente já sabe de quem é, né? Olha aí o Cano. Cano acabou, né, gente? O Cano, eu digo com tristeza, mas o Cano... Quem é que acredita no Germán Cano ainda? Muito difícil, né? Olha o Renezinho aí. Nonato, cabelinho novo. Paulo Baia, talvez sejam algumas das últimas imagens do Paulo Baia, se ele for para o Ceará realmente. Germán Cano. Ganso melhorou um pouquinho no jogo contra o Grêmio, tá? Melhorou um pouquinho em relação ao que vinha jogando, que não era nada. Então, melhorar um pouquinho não quer dizer muita coisa, mas ele fez um jogo um pouquinho melhor. John Kennedy, que ainda não disse a que veio, desde que voltou ao Fluminense, tem ele ali novamente. A gente espera muito do John Kennedy. Eu não fui contra a volta dele, não. Mas, por enquanto, nada, né, meus amigos? Olha o Freitas aí, né, que vai ser titular, certamente, depois de descansar no jogo com o Grêmio, estava suspenso. Vai começar jogando, com certeza, contra o Internacional. Keno, novamente. Mais algumas imagens. Zagueiro, a gente não viu, né, gente? Só vimos o Freitas. Nem o Manuel eu vi no treino, tá, gente? Posso estar distraído aqui. Temos ali o Everaldo, que agora tá chutando bem, Everaldo. Esse tá chutando bastante agora, né? Aí, ó. Agora ele tá chutando mesmo, né? Ainda bem. Que Deus o proteja assim. Que o Everaldo continue assim. Torço muito por ele, não contra ele. Tá, gente? Mais o John Kennedy, Fábio ali, o guarda-redes. E é isso, galera. E reforço, tem? Não, por enquanto não tem. Mas talvez venha o Lucas Ribeiro. Parece que não vem mais o Lucas Ribeiro, lá do Mamelodi Sundowns. Nunca achei a menor possibilidade dele vir. O cara tem proposta do Catar. Vai vir pro Fluminense? Vai vir pro Fluminense, lendo o que ele tá lendo sobre o Fluminense, depois de estar lá no futebol, lá do velho continente, né? Passou pelo futebol francês, agora estava no Mamelodi, na África do Sul.
tendo chance de ganhar um caminhão de dinheiro no Catar. Não vem mais Lucas Ribeiro, Inestrosa já disse que não vem, e o Fluminense está rastejando atrás do possante Santi Moreno, jogador do Portland, lá do futebol dos Estados Unidos. Segundo informações, acho que do Vitor Lessa, do colega Vitor Lessa, segundo informações do Lessa, já há um acerto com o jogador, e o jogador insiste para vir o Fluminense, disse ao clube norte-americano que quer vir, só falta o acerto do Fluminense com o Portland. Só falta, mas isso não é pouca coisa. Lamento dizer que esse só aí não é exatamente uma palavra bem aplicada. Porque se só falta acertar com o clube, e o clube é que tem contrato com ele, detém os direitos sobre ele, falta bastante coisa. Pode ser que o Fluminense consiga. Né? A multa estimada seria em torno de 4,5 milhões de euros, de dólares, não se tem esse número ao certo, mas vamos ver se o Fluminense vai desembolsar essa grana e se vai conseguir chegar a um acordo com os americanos sobre forma de pagamento, etc. Dinheiro lá não é problema. Então não acredito que os caras queiram vender. Eu tive uma impressão boa do jogador, vendo números dele, vendo lances, mas vai saber. Por enquanto, gente, é nada. 25 dias de janela e nenhuma contratação, nenhuma. Mas antes da Copa do Mundo, torraram 30 milhões no Soteldo. Lembra do Soteldo? Aquele que jogou 2, 3 jogos aí e já tá machucado de novo? Pois é, a grana foi no Soteldo. Mas reforço mesmo, né, inteiro, saudável, para chegar e resolver, esses aí, por enquanto, nada. Não se fala nisso, mas se fala em saídas. Já mostrei aqui que o Paulo Baia, que também não faz muita diferença ficar ou sair, mas pode estar de saída para o Ceará. No Atlético Goianiense já houve proposta por ele também, mas acabou não indo. E tem mais, tá? Tem esse cara aqui, ó. Olha que beleza de notícia. A janela até tem notícia. Você pensou que não tinha notícia da janela? Até tem essa aqui, ó. Pensando bem, Bernal é oferecido por agente a clube europeu, diz jornal espanhol. Essa matéria está aqui dentro do Netflu, tá? E aí a informação, olha aqui o Bernal, que eu não acho nenhuma maravilha, mas tem sido um jogador útil, e foi útil também, inclusive, na Copa do Mundo de Clubes. Os bastidores do Fluminense estão agitados. Após perder John Arias, vendido ao Wolverhampton, o Flu corre risco de perder mais um gringo. Trata-se de Facundo Bernal, que está sendo oferecido a uma equipe da Europa. Virou zona, né, gente? Estão oferecendo o Bernal, os agentes estão oferecendo o Bernal. É balcão de negócios. O Diário de Sevilha, da Espanha, revelou que o volante uruguaio de 21 anos foi oferecido ao Betis. O gringo poderia chegar como reposição ao brasileiro Johnny Cardoso, que se transferiu para o Atlético de Madrid. E aí, o complemento da informação é que, por enquanto, não tem nada, mas ele foi oferecido e o nome teria agradado ao Real Betis. Que beleza, né? E se ele quiser ir, o Mário vai realizar o sonho do Bernal. Por que não? Para que manter um jogador que está sendo útil, que poderia ser importante no elenco atual do Fluminense? O importante é saber se o Bernal quer ir. E na matéria original diz que o Bernal se animou. O agente dele diz que o Bernal quer ir. O Bernal se animou com a possibilidade de jogar na Europa. E se ele quer jogar na Europa, quem é que vai segurar? Não vai ser o Mário. O Portland segura lá o Santi Moreno, o Flamengo, quando tem que segurar Pedro, segura. Jogadores diversos de quaisquer clubes são seguros por contratos, por compromissos. Mas o Bernal está com sonho de ir para lá? Deixa ele ir, vai dizer o presidente do Fluminense, que deveria ser o responsável por zelar pelo patrimônio e pelos ativos do clube. Deveria ser, né? Mas o Fluminense, que só tem 2 zagueiros, e o Mário tinha dito que quem tem 4 não tem nenhum, hoje o Fluminense tem 2. Pode estar a caminho de contratar de emergência, assim de supetão, porque quando você faz as coisas com pressa, amigo, geralmente é mal feito, tá? Então não vai ter como procurar demais, até porque o scout estava dormindo, estava de férias, estava hibernando, não vai ter como procurar muito não, tá? Com muito critério. Tinha nada mapeado nem planejado. Agora, de repente, o Fluminense quer esse cara aqui, tá? Vou botar aqui na tela. Sabe quem é esse aí? Pois é, nem eu. Na verdade, eu não sabia até 5 minutos atrás. Esse é o Dantas, pode ser até ótimo jogador, não é desrespeito nenhum com ele não, tá? Mas a gente não conhece. Esse é o Dantas, que é titular do Novo Horizontino, do estado de São Paulo, disputa o Campeonato Paulista, tem 21 anos e seria um alvo do Fluminense agora. O que me dá algum ânimo em relação ao Dantas? É que o Botafogo tentou contratá-lo, segundo notícias que estão em alguns sites, tentou contratá-lo 3 semanas atrás. E o scout do Botafogo, esse é bom. Nesse eu confio. Então, se o scout do Botafogo tentou tentou trazer o Dantas para o Botafogo, eu já fico um pouquinho mais otimista sobre a possibilidade, sobre a tentativa do Fluminense de trazer esse jogador. A informação foi noticiada primeiro
pelo meu amigo Tiagão, lá do canal Hora do Flu, sempre por dentro das coisas. Um abraço pro meu amigo Tiagão. Vamos torcer para que venha pelo menos o Dantas, para que em vez de não ter nenhum, porque quem tem 2, quem tem 4 não tem nenhum, quem tem 2, não sei, deve ter -2, -3, -4. Se vier o Dantas já é melhor do que nada, né? Porque nesse deserto de contratações, o que a gente tem que rezar é que alguém venha tentar salvar o Fluminense desse naufrágio. Porque, meus amigos, ir até o final do ano com esse grupo, com essas deficiências, com esse elenco cheio de carências, cheio de jogador dodói, cheio de jogador que se machuca ao tropeçar, vai ser difícil. É quase um milagre o Fluminense estar vivo ainda em 3 competições. Quero a opinião de vocês, bota aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá. Um dia após o outro. Até lá.